Capítulo 5. Diagon Alley. Harry acordou cedinho na manhã seguinte. Apesar de ver que já havia claridade, manteve os olhos fechados. Era um sonho, disse de si para consigo. Sonhei que um gigante chamado Hagrid tinha vindo dizer-me que eu ia para uma escola de feitiçaria. Quando abrir os olhos, vou descobrir que continuo em casa, fechado na despensa. De repente ouviu-se um grande estardalhaço. Lá está a tia Petúnia a bater-me na porta, pensou Harry com o coração a tremer. Mas mesmo assim não abriu os olhos. Fora um sonho tão bom. Tap, tap, tap. Está bem, resmungou. Já lá vou. Sentou-se e o casacão pesado de Hagrid caiu para o lado. A cabana estava cheia de luz. A tempestade tinha passado. O próprio Hagrid adormecera no sofá totalmente destruído e, bicando no vidro da janela, estava uma coruja que segurava um jornal. Harry pôs-se de pé num salto. Sentia-se tão feliz como se tivesse dentro do peito um balão de ar. Foi direito à janela e abriu-a de par em par. A coruja entrou e pôs o jornal em cima de Hagrid, que não acordou. Em seguida pousou no chão e começou a dar-lhe bicadas no casaco. Não faças isso! Harry tentou sacudir a coruja, mas ela mostrou-lhe agressivamente o bico e continuou a atacar o sobretudo de Hagrid. Hagrid, disse Harry bastante alto, está aqui uma coruja. Paga-lhe, resmungou Hagrid para dentro do sofá. O quê? Ela quer a paga por entregar o jornal. Procura nos bolsos. O sobretudo de Hagrid parecia não ter senão bolsos. Molhos de chaves, pastilhas amassadas, novelos de fio, saquinhos de chá. Por fim, Harry retirou uma mão cheia de moedas com um aspecto estranho. Dá-lhe 5 nuts. Nuts? As pequeninas de bronze. Harry contou 5 pequenas moedas de bronze e a coruja esticou a perna para que ele pudesse depositá-las dentro de uma bolsinha que aí trazia amarrada. Logo a seguir voou pela janela fora. Hagrid bocejou em voz alta, sentou-se e espreguiçou-se. Melhor irmos indo, Harry. Há muito para fazer hoje. Toca a levantar para irmos a Londres comprar o material para a escola. Harry estava a dar voltas às moedas do feiticeiro e a olhar para elas. Acabara de se lembrar de uma coisa que fez com que o balão de felicidade que lhe enchia o peito se esvaziasse como se tivesse levado uma picada. Hagrid? Disse Hagrid, que estava a enfiar as botifarras. Eu não tenho dinheiro nenhum e tu ouviste o tio Vernon não tem à noite dizer que não vai pagar para eu aprender magia? Não te preocupes com isso, disse Hagrid, pondo-se de pé e coçando a cabeça. Eles pensam que os teus pais não te deixaram nada? Mas se a casa deles foi destruída? Eles não guardavam ouro em casa, rapaz. Não. O primeiro lugar onde vamos é Gringotts, o banco dos feiticeiros. Toma uma salsicha, não estão totalmente frias. E eu aceitava também uma fatia do teu bolo de aniversário. Os feiticeiros têm bancos? Só aquele, Gringotts, dirigido por duendes. Harry deixou cair o pedaço de salsicha que tinha na mão. Duendes? Sim, por isso só um louco tentaria assaltá-lo. Digo-te uma coisa, nunca te metas com duendes, Harry. Gringotts é um lugar mais seguro do mundo para guardar seja o que for, com exceção talvez de Hogwarts. Na verdade, tenho mesmo que ir a Gringotts tratar de uns assuntos para o Dumbledore. Hagrid levantou-se com um ar orgulhoso. Ele costuma pedir-me que lhe trate das coisas importantes. Ir-te buscar, ir buscar coisas a Gringotts. Sabe que eu sou de confiança, percebes? Tens tudo? Então vamos embora. Harry seguiu Hagrid através da rocha. O céu estava agora claro e o mar brilhava à luz do sol. O barco que o tio Vernon tinha alugado ainda ali se encontrava, com bastante água no fundo da tempestade. Como é que conseguiste chegar aqui? Perguntou Harry, olhando em volta à procura de outro barco. A voar, disse Hagrid. A voar? Sim, mas vamos voltar neste. Não estou autorizado a usar mágica agora que te tenho comigo. Instalaram-se no barco, Harry ainda a olhar fixamente para Hagrid e a tentar imaginá-lo em pleno voo. Mas é uma vergonha ter de remar, disse, olhando mais uma vez de lado para Harry. Se eu apressasse um niquinho as coisas, importavas-te não dizer nada em Hogwarts? Claro que não, disse Harry, ansioso por ver mais coisas mágicas. Hagrid puxou novamente do guarda-chuva cor-de-rosa, bateu 2 vezes com ele na madeira do barco e partiram a toda a velocidade em direção à terra.
Por que seria alguém tão louco para tentar assaltar Gringotts? Perguntou Harry. Feitiços, encantamentos, disse Hagrid, desdobrando o jornal enquanto falava. Dizem que há um dragão a guardar as caixas fortes de alta segurança. Ah, e é preciso conhecer o caminho. Gringotts fica a centenas de quilómetros debaixo do chão de Londres, debaixo dos subterrâneos. Qualquer um morreria de fome a tentar chegar lá. Harry sentou-se a pensar em tudo aquilo enquanto Hagrid lia o jornal, o Daily Prophet, Profeta Diário. Tinha aprendido com o tio Vernon que as pessoas gostavam que as deixassem em paz quando liam o jornal, mas era muito difícil. Nunca tivera tantas perguntas para fazer em toda a sua vida. O Ministério da Magia a baralhar tudo como de costume, resmungou Hagrid, virando a página. Existe um Ministério da Magia? Perguntou Harry antes de ter tido tempo de pensar. Claro, disse Hagrid. Queriam Dumbledore para ministro, mas ele nunca deixaria Hogwarts. Por isso quem ficou com o lugar foi o velho Cornelius Fudge. Uma cabeça que é uma confusão. Não deixa Dumbledore em paz, sempre a mandar-lhe corujas todas as manhãs, a pedir-lhe conselhos. Mas o que faz um ministro da magia? Bem, a tarefa principal é não deixar que os muggles saibam que ainda existem bruxas e feiticeiros por todo o país. Porquê? Porquê? Com a breca, Harry, toda a gente ia querer soluções mágicas para os seus problemas. Não, é melhor que nos deixem em paz. Nesse momento, o barco bateu ao de leve na parede do porto. Hagrid voltou a dobrar o jornal e subiram pelos degraus de pedra que levavam à estrada. Os transeuntes olharam um bocado para Hagrid enquanto eles atravessavam a pé a cidadezinha até à estação. Harry não podia censurá-los. Hagrid tinha não só o dobro da estatura de qualquer cidadão normal, como não parava de apontar para as coisas mais vulgares, como por exemplo os parquímetros, dizendo alto. Estás a ver aquilo, Harry? As coisas que os muggles inventam, hã? Hagrid, disse Harry quase sem fôlego, enquanto corria para acompanhar a passada do gigante. É verdade que há dragões em Gringotts? Bem, por assim dizer, caramba, como eu gostaria de ter um dragão. Gostavas de ter um? Sempre quis, desde pequeno. Cá estamos. Tinham chegado à estação. Havia um comboio para Londres que partia dentro de 5 minutos. Hagrid, que não percebia nada do dinheiro dos muggles, como lhe chamava, deu as notas a Harry para ele comprar os bilhetes. No comboio as pessoas olharam ainda mais para Hagrid, que ocupou 2 lugares e se sentou a tricotar uma coisa que parecia uma tenda de circo amarelo canário. Tens ainda a carta, Harry? Perguntou enquanto contava as malhas. Harry tirou o subscrito pergaminho de dentro do bolso. Ótimo, disse Hagrid. Está aí uma lista de tudo o que precisas. Harry desdobrou a segunda folha de papel, na qual nem tinha reparado na véspera, e leu. Escola Hogwarts de Magia e Feitiçaria. Uniforme. Os alunos do primeiro ano vão precisar de 1. 3 mantos de trabalho, pretos. 2. Um chapéu alto pontiagudo, preto, para usar durante o dia. 3. Um par de luvas de proteção, de pele de dragão ou semelhante. 4. Um sobretudo de inverno, preto com fechos prateados. Por favor, tenham atenção que as roupas de todos os alunos devem ter etiquetas com os nomes. Série de livros. Todos os alunos deverão ter um exemplar dos seguintes livros. O livro básico dos feitiços, grau 1, por Miranda Goshawk. A História da Magia, por Bathilda Bagshot. A Magia Teórica, por Adalbert Waffling. A Transfiguração, um guia para principiantes, de Emmerich Switch. O Milhar de Ervas e Fungos Mágicos, por Phillida Spore. Planos e Poções Mágicas, por Arsenius Jigger. Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los, por Newt Scamander. As Forças das Trevas, Guia para Autoproteção, por Quentin Tribble. Outro equipamento. Uma varinha, um caldeirão, chumbo tamanho 2, um conjunto de frascos de vidro ou cristal, um telescópio, um conjunto de balança de bronze, um caduceu. Os alunos podem também trazer uma coruja, um gato ou um sapo. Lembramos os pais de que no primeiro ano não são autorizadas as suas próprias vassouras. Podemos comprar tudo isto em Londres? Perguntou Harry em voz alta. Se souberes o lugar para encontrar as coisas, respondeu Hagrid. Era a primeira vez que Harry ia a Londres.
Apesar de Hagrid parecer saber perfeitamente onde dirigir-se, era bastante óbvio que não estava habituado àquelas andanças. Começou por ficar preso na cancela dos bilhetes no metropolitano e queixou-se o tempo todo para quem o quisesse ouvir de que os assentos eram muito pequenos e o comboio muito lento. Não sei como os muggles conseguem viver sem magia, disse enquanto subiam uma escada rolante avariada que conduzia a uma rua cheia de lojas e movimento. Hagrid era tão grande que abria caminho por entre a multidão com a maior das facilidades. Tudo o que Harry tinha de fazer era manter-se colado a ele. Passaram por livrarias e casas de discos, hamburguerias e cinemas, mas em nenhum lugar que parecesse ter aspecto de vender uma varinha mágica. Tratava-se de uma rua vulgar, cheia de gente comum. Poderiam mesmo existir barras e barras de ouro dos feiticeiros no subsolo, a milhas de profundidade? Haveria mesmo lojas a vender livros de feitiçaria e vassouras? Não seria tudo aquilo uma enorme brincadeira que os Dursley tinham preparado para ele? Se Harry não soubesse que eles eram totalmente destituídos de sentido de humor, tê-lo-ia sem dúvida pensado. Mas ao mesmo tempo, apesar de tudo o que Hagrid lhe contara até então lhe parecer inacreditável, Harry não conseguia deixar de confiar nele. Cá está, disse Hagrid, fazendo uma paragem. O Caldeirão Escoante, um lugar famoso. Era um barzinho pequeno, com um aspecto sujo. Se Hagrid não lhe tivesse chamado a atenção, Harry nem teria dado pela sua existência. As pessoas que passavam apressadas não se dignavam olhar para ele. Os seus olhos deslizavam da grande livraria que ficava na porta anterior para a sua casa de discos da porta a seguir, como se não vissem de todo o Caldeirão Escoante. Na verdade, Harry tinha a sensação peculiar de que só ele e Hagrid podiam vê-lo. Antes de ter tido tempo de falar no assunto, Hagrid conduzira-o para dentro. Era bastante miserável e sombrio para um lugar famoso. Algumas velhotas estavam sentadas a um canto a beber copinhos de xerez. Uma delas fumava o cachimbo. Um homem baixinho, com um chapéu alto, conversava com um barman que era totalmente calvo e parecia uma noz inchada. O sussurro das vozes parou por completo quando eles entraram. Todos pareciam conhecer Hagrid. Cumprimentaram-no, sorriram-lhe e o barman foi buscar um copo enquanto dizia: "O habitual, Hagrid?" "Não posso, Tom. Estou em serviço para Hogwarts", disse Hagrid, dando uma forte palmada com a sua mão enorme no ombro de Harry, que fez com que os joelhos se lhe vergassem. "Santo Deus!" disse o barman olhando para Harry. "Este é... Será possível que seja?" O Caldeirão Escoante ficou subitamente mergulhado num silêncio total. "Abençoado seja", murmurou o velho barman. "Harry Potter! Que honra!" Saiu rapidamente de trás do balcão, correu para Harry e agarrou-lhe as mãos com lágrimas nos olhos. "Bem-vindo de novo, Sr. Potter. Seja muito bem-vindo." Harry não sabia o que dizer. Toda a gente estava a olhar para ele. A velhota do cachimbo continuava a lançar baforadas sem se dar conta de que o cachimbo desaparecera. Hagrid estava radiante. Houve um grande ranger de cadeiras e, no momento seguinte, Harry deu por si a apertar a mão a toda a gente no Caldeirão Escoante. "Doris Crockford, Sr. Potter. Mal posso crer que estou finalmente a conhecê-lo. Que grande orgulho para mim, Sr. Potter. Que grande orgulho." Sempre quis apertar-lhe a mão. "Estou profundamente emocionado." "Encantado, Sr. Potter. O meu nome é Diggle. Daedalus Diggle." "Já o vi uma vez", disse Harry, quando o chapéu alto lhe caiu da cabeça no meio da excitação. "O senhor cumprimentou-me uma vez dentro de uma loja." "Ele lembra-se", disse Daedalus Diggle, dirigindo-se a todos os que o rodeavam. "Ouviram bem? Ele lembra-se de mim." Harry voltou a apertar mãos repetidamente. Doris Crockford continuava a vir para o cumprimentar uma e outra vez. Um jovem de aspecto pálido aproximou-se nervosamente, com um dos olhos a piscar. "Professor Quirrell", disse Hagrid. "Harry, o Professor Quirrell vai ser um dos teus professores em Hogwarts." "Potter", balbuciou o Professor Quirrell, agarrando-lhe a mão. "Não tenho palavras para lhe dizer como me agrada conhecê-lo." "Que tipo de mágica ensina, Professor Quirrell?" Defesa contra as artes das trevas", disse baixinho o professor, como se preferisse não pensar no assunto. "Não que você precise, não é, Potter?" E riu-se nervosamente. "Calculo que venha tratar do equipamento. Eu venho buscar um novo livro sobre vampiros." Parecia apavorado com a simples ideia. Mas os outros não deixaram que o professor monopolizasse a atenção do Harry.
Foram quase 10 minutos até conseguirem afastar-se de toda a gente. Por fim, Hagrid conseguiu fazer-se ouvir sobre o ruído de fundo. Temos de ir. Há montes de coisas para comprar. Vamos, Harry. Doris Crockford apertou mais uma vez a mão ao Harry e Hagrid fê-los passar do bar para um pequeno vestíbulo emparedado, onde havia apenas um balde de lixo e algumas ervas. Hagrid sorriu a Harry. Não te disse que eras famoso? Até o professor Quirrell estava a tremer por te conhecer. Mas não te preocupes, ele está sempre a tremer. É sempre assim tão nervoso? É, coitado. Uma inteligência brilhante. Não era assim quando estudava só pelos livros, mas quando tirou um ano para fazer as primeiras experiências. Dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e que teve sarilhos com uma bruxa velha. Nunca mais foi o mesmo. Tem medo dos alunos, até tem medo do que ensina. Onde é que eu pus o guarda-chuva? Vampiros, bruxas velhas. A cabeça do Harry andava a 1000 a hora. Enquanto isso, Hagrid contava os tijolos da parede, acima do balde do lixo. 3 para cima, 2 para o lado, murmurava. Certo. Chega-te para trás, Harry. Bateu 3 vezes na parede com a ponta do guarda-chuva. O tijolo onde tinha tocado estremeceu. Moveu-se sinuosamente. No meio surgiu um pequenino buraco que foi aumentando. Um segundo mais tarde estavam perante uma passagem suficientemente grande até para Hagrid, uma arcada que dava para uma rua pavimentada, que, a seguir a uma esquina, virava até perder de vista. Bem-vindo, disse Hagrid, à Diagon Alley. Riu-se do espanto de Harry. Passaram pelo arco. Harry olhou rapidamente por cima do ombro e viu o arco a encolher instantaneamente, voltando a ficar uma parede fechada. O sol brilhava, iluminando uma série de caldeirões que estavam à porta da loja mais próxima. Caldeirões, todos os tamanhos: cobre, bronze, liga de estanho, prata, automisturadores, desmontáveis. Estava escrito no letreiro pendurado fora da loja. Vais precisar de um, disse Hagrid, mas temos de ir buscar o dinheiro antes. Harry desejou ter mais 8 olhos, pelo menos. Virava a cabeça em todas as direções enquanto subiam a rua, tentando ver tudo de uma vez só. As lojas, as coisas que estavam cá fora, as pessoas que andavam a fazer compras. Uma mulher rechonchuda, à saída de um boticário, abanava indignamente a cabeça, dizendo: Fígado de dragão a 17 leões o quilo! Estão doidos! Fez-se ouvir um piar baixo e suave, vindo de uma loja escura com um letreiro que dizia: Armazém das corujas. Amarelas, castanhas, corujas das torres, corujas de chaminé, coruja real. Vários rapazinhos, sensivelmente da idade do Harry, espreitavam com os narizes achatados contra a montra das vassouras. Olha, ouviu um deles dizer, a nova Nimbus 2000, a mais rápida de sempre. Havia lojas de capas e mantos, lojas de telescópios que vendiam também uns estranhos instrumentos prateados que ele nunca tinha visto, montras cheias de caixas com morcegos mal dispostos e olhos de enguias, pilhas instáveis de livros de feitiços, penas de ave e rolos de pergaminho, garrafas com poções, globos lunares. Gringotts, disse Hagrid. Tinham chegado junto de um edifício branco como a neve que se erguia acima de pequenas lojas. Por detrás das suas portas brilhantes de bronze, usando um uniforme escarlate e dourado, estava... Sim, é um duende, disse Hagrid baixinho, enquanto subiam os degraus de pedra. O duende tinha cerca de 40 centímetros e menos de altura do que Harry. O rosto era moreno, o olhar inteligente, tinha uma barba pontiaguda e Harry reparou que os dedos e os pés eram muito compridos. Inclinou a cabeça quando entraram. Estavam agora na frente deles mais 2 portas, desta vez de prata com algumas palavras gravadas. Entra estranho, mas tem cuidado. A avidez é um pecado, e os que levam sem querer merecê-lo, um dia terão de perdê-lo. Se buscas, pois, no nosso chão o tesouro que pertence aos que dão, podes achar ladrão, cuidado. Mais que o tesouro, estás avisado. Como eu disse, era preciso ser louco para tentar assaltar isto, disse Hagrid. Um par de duendes conduziu-os com toda a deferência através das portas de prata, e eles encontraram-se num imenso vestíbulo todo em mármore. Por detrás de um grande balcão, cerca de 100 duendes estavam sentados em bancos altos, escrevendo apressadamente em grandes livros de registro, pesando moedas em balanças de cobre,
examinando pedras preciosas através de lupas. Havia demasiadas portas que conduziam ao vestíbulo e era ainda maior o número de doentes que acompanhavam as pessoas que entravam e saíam. Hagrid e Harry aproximaram-se do balcão. Bom dia, disse Hagrid a um doente que se encontrava desocupado. Viemos para buscar algum dinheiro do cofre do Sr. Harry Potter. Tem a chave dele, senhor? Está para aqui não sei onde, disse Hagrid, que começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão, espalhando uma mão cheia de biscoitos de cão, todos amassados sobre o livro de contabilidade dos doentes. O duende torceu o nariz. Harry observou que o duende à sua direita estava a pesar uma pilha de rubis, grandes como carvões incandescentes. Achei, disse Hagrid por fim, pegando numa pequenina chave dourada. O duende observou-a de perto. Parece estar tudo em ordem. E tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore, disse Hagrid, com um ar importante, enchendo o peito de ar. É sobre o não sei quê do cofre 713. O duende leu a carta com toda a atenção. Muito bem, disse voltando a entregá-la a Hagrid. Vou mandar alguém acompanhar-vos lá embaixo a ambos os cofres. Griffook? Griffook era mais um duende. Logo que Hagrid guardou de novo nos bolsos todos os biscoitos de cão, ele e Harry seguiram-no através de uma porta que dava para fora do vestíbulo. O que é que significa o não sei quê do cofre 713? Perguntou Harry. Não sei, respondeu Hagrid com um ar misterioso. Muito secreto. Negócios de Hogwarts. Dumbledore confia em mim. Não é para dizer. Griffook manteve a porta aberta para lhes dar passagem. Harry, que esperava encontrar mais divisões de mármore, ficou surpreso. Encontravam-se numa estreita passagem de pedra, iluminada por tochas que dava para uma rampa inclinada a pique para baixo. No chão viam-se algumas vias férreas. Griffook assobiou e uma pequena carreta descolou-se ruidosamente pelo sol. Subiram. Hagrid, com alguma dificuldade, iniciaram o percurso. A princípio limitaram-se a entrar por um labirinto de passagens curvas. Harry tentou fixá-las. Esquerda, bifurcação a meio, direita, esquerda, mas era impossível. A carreta barulhenta parecia conhecer o caminho porque Griffook não ia a conduzi-la. Os olhos de Harry ardiam à medida que o ar frio os fustigava, mas manteve-os bem abertos. A dada altura, pareceu-lhe avistar uma chispa de fogo no extremo de uma das passagens e voltou-se para ver se seria um dragão. Mas já não foi a tempo. Desceram ainda mais, passando por um lago e uma gruta subterrânea onde se destacavam do teto e do chão estalactites e estalagmites. Nunca sei, gritou Harry a Hagrid por sobre o ruído ensurdecedor da carreta. Qual é a diferença entre uma estalactite e uma estalagmite? As estalagmites têm um M, disse Hagrid. E não me faças perguntas agora. Estou quase a vomitar. De facto, estava muito verde e quando a carreta finalmente parou junto de uma pequena porta na passagem, Hagrid saiu e teve de se encostar à parede para conseguir que os joelhos parassem de tremer. Griffook abriu a porta com as chaves. De lá de dentro saiu um fumo verde e quando a luz se normalizou, Harry mal conseguia falar. No interior estavam montes e montes de moedas de ouro, colunas de prata, pilhas de nuts de bronze. Tudo teu, disse o Hagrid a sorrir. Tudo do Harry. Era inacreditável. Os Dursleys não sabiam certamente daquilo ou ter-lhe-ão tirado tudo no abrir e fechar de olhos. Quantas vezes não se haviam queixado do dinheiro que gastavam a sustentá-lo? E durante todo o tempo existira aquela fortuna que lhe pertencia, ali enterrada debaixo de Londres. Hagrid ajudou Harry a meter algumas moedas num saco. As de ouro são galeões, explicou. 17 leões de prata valem 1 galeão e 29 nuts valem 1 leão. É fácil, estás a ver? Isto deve chegar para o que é preciso. O resto fica guardado para ti. Voltou-se para Griffook. Cofre 713 agora. E dá para ir mais devagar, se faz favor? Só há uma velocidade, disse Griffook. Estavam agora a deslocar-se ainda mais depressa e ganhando sempre velocidade. O ar era cada vez mais frio à medida que faziam curvas mais apertadas. Desceram uma ravina subterrânea e Harry encostou-se a um dos lados para tentar ver o que havia lá embaixo na escuridão do fundo, mas Hagrid resmungou e, agarrando-o pelo pescoço, puxou-o para trás. O cofre 713 não tinha fechadura. Afastem-se, disse Griffook com ar importante.
Acariciou muito suavemente a porta com um dos seus longos dedos e ela pura e simplesmente desapareceu. Se alguém, a não ser um doente de Gringotts, tentasse fazer o que eu fiz, seria sugado pela porta e ficaria trancado lá dentro, disse Griffock. Quantas vezes é que vocês verificam se há alguém lá preso? Perguntou Harry. Uma vez de 10 em 10 anos, respondeu Griffock com um sorriso bastante maldoso. Devia estar ali guardado, com toda a certeza, algo verdadeiramente extraordinário para ter um cofre de tão elevada segurança, pensou Harry, e inclinou-se avidamente para a frente na esperança de ver, no mínimo, joias fabulosas. Mas, a princípio, pareceu-lhe vazio. Em seguida, reparou que no chão estava um pequenino pacote muito sujo, embrulhado em papel castanho. Hagrid apanhou-o e guardou-o dentro do enorme casaco. Harry estava ansioso por descobrir o que era, mas sabia que não devia perguntar. Vamos lá outra vez para a carreta horrorosa e não fales comigo durante o caminho. O melhor é eu não abrir a boca, disse Hagrid. Após a selvática corrida da carreta, estavam ambos a piscar os olhos à luz intensa que brilhava fora de Gringotts. Harry não sabia por onde começar agora que tinha um saco cheio de dinheiro. Não precisava de saber qual a correspondência de valor entre o galeão e a libra para ter a certeza de que levava consigo mais dinheiro do que tivera em toda a sua vida. Mais dinheiro até que o próprio Dudley alguma vez tinha tido. Podemos ir tratar do teu uniforme, disse Hagrid, batendo à porta de Madame Malkin. Capas para todas as ocasiões. Harry, importavas-te se eu fosse tomar um copinho ao caldeirão escoante? Detesto aquelas carretas do Gringotts. Ele estava ainda com mau aspecto, por isso Harry entrou sozinho na loja de Madame Malkin para fazer as compras. Sentia-se um pouco nervoso. Madame Malkin era uma bruxa baixa e atarracada, muito sorridente e toda vestida de cor de malva. É para Hogwarts, filho? Perguntou quando Harry começou a falar. Tenho tudo. Está ali a ser atendido outro rapazinho que também vai para lá. Na parte de trás da loja, um rapaz com um rosto esguio e pálido estava de pé em cima de um banquinho, enquanto outra bruxa marcava com alfinetes as longas capas pretas. Madame Malkin mandou Harry subir para um banquinho ao lado dele, enfiou-lhe uma longa capa pela cabeça e começou a marcar a altura com alfinetes. Viva! Disse o rapaz. Também vais para Hogwarts? Sim, disse Harry. O meu pai está aqui do lado a comprar-me livros e a minha mãe está numa loja lá adiante à procura de varinhas, disse o rapaz. Tinha uma voz irritante e afetada. A seguir vou levá-los a ver as vassouras de corrida. Não concordo, nos primeiros anos não tínhamos permissão para ter a nossa própria vassoura. Acho que vou convencer o meu pai a comprar-me uma e hei de entrar lá com ela, de uma maneira ou de outra. Harry lembrou-se incrivelmente do Dudley. Tens a tua vassoura? Continuou ele. Não, disse Harry. Não jogas Quidditch? Não, disse Harry de novo, perguntando-se que diabo seria o Quidditch. Eu jogo. O meu pai diz que é um crime se eu não for escolhido para jogar pela minha equipa, e eu acho que ele tem toda a razão. Já sabes qual vai ser a tua equipa? Não, disse Harry, que se sentia cada vez mais estúpido. Bem, só podemos saber ao certo quando lá chegarmos, não é? Mas eu já sei que vou estar no Slytherin, como toda a minha família. Imagina só se me colocassem no Hufflepuff. Acho que me vinha logo embora. Não farias o mesmo? Disse o Harry, desejando poder dar uma resposta um pouco mais interessante. Olha só para aquele ali, disse o rapaz subitamente, apontando para a montra principal. Hagrid estava do lado de fora, sorrindo a Harry e apontando para 2 enormes sorvetes para explicar por que não podia entrar. É o Hagrid, disse Harry, satisfeito por saber qualquer coisa que o outro ignorava. Trabalha em Hogwarts. Sim, disse o rapaz. Já ouvi falar dele. É uma espécie de criado, não é? É o encarregado, disse Harry. De segundo para segundo gostava menos daquele rapazinho. Sim, precisamente. Ouvi dizer que é um pouco selvagem, que vive numa cabana nos campos da escola e de vez em quando embriaga-se, tenta fazer magia e acaba por pegar fogo à própria cama. Eu acho-o excepcional, disse Harry friamente. Achas? Disse o rapaz com um leve sarcasmo. O que é que ele está a fazer aqui contigo? Onde estão os teus pais? Morreram, disse Harry sem mais delongas. Não lhe apetecia falar do assunto com aquele rapaz. Oh, desculpa, disse o outro, que não parecia lamentar coisa alguma. Mas eram dos nossos, não eram?
Eram feiticeiro e feiticeira, se é isso que queres saber. Eu acho que eles não deviam admitir os outros, não concordas? Não são como nós, não foram educados dentro dos mesmos princípios. Alguns nunca ouviram sequer falar de Hogwarts até receberem a carta, imagina só. Quanto a mim, deviam receber apenas os membros das mais antigas famílias de feiticeiros. A propósito, qual é o teu apelido? Mas antes que Harry tivesse tido tempo de responder, Madame Malkin disse: Está pronto, filho. E Harry aproveitou a deixa para pôr fim à conversa com o outro rapaz, descendo imediatamente do banquinho. Bom, vemo-nos em Hogwarts então, espero bem, disse o rapazinho afetado. Harry manteve-se calado enquanto comia o sorvete que Hagrid lhe tinha trazido, chocolate e framboesa com pepitas de avelã. O que é que se passa? Perguntou Hagrid. Nada, mentiu Harry. Pararam para comprar pergaminho e penas. Harry animou-se um pouco quando viu o frasco de tinta que mudava de cor à medida que se escrevia. Quando saíram da loja, perguntou: Hagrid, o que é o Quidditch? Caramba, Harry, estou-me sempre a esquecer que tu não sabes quase nada. Não saber o que é o Quidditch. Não me faças sentir ainda pior, disse o Harry, e contou a Hagrid o encontro que tinha tido com o rapazinho pálido na loja de Madame Malkin. E ele disse que as pessoas das famílias dos Muggles não deveriam ser aceites em... Tu não és de uma família Muggle. Se ele soubesse quem tu eras, se os pais dele são feiticeiros, ele cresceu a ouvir o teu nome. Tu viste o que aconteceu no Caldeirão Escoante. E depois, o que é que ele sabe? Alguns dos melhores feiticeiros que eu conheci eram os únicos que tinham magia numa longa linha de Muggles. Olha, a tua mãe e a tua irmã que ela teve. Então o que é o Quidditch? É o nosso desporto. O desporto dos feiticeiros. É como o futebol no mundo dos Muggles. Todos veem o Quidditch, que é jogado no ar, em vassouras e com 4 bolas. É meio difícil explicar as regras. E o que são os Slytherin e os Hufflepuff? Equipas da escola. São 4. Todos dizem que os Hufflepuff são um grupo de estúpidos, mas... Aposto que estou nos Hufflepuff, disse Harry, melancolicamente. Antes nos Hufflepuff do que nos Slytherin, disse Hagrid com alguma tristeza. Não houve uma única bruxa ou feiticeira dos que se tornaram cruéis que não tivesse vindo do Slytherin. Um deles foi o Quem Nós Sabemos. Desculpa, o Quem Nós Sabemos andou em Hogwarts? Há muitos anos, disse Hagrid. Compraram os livros escolares para Harry numa livraria chamada Flourish and Blotts, Brilhos e Manchas, onde as prateleiras estavam cheias até ao teto com livros tão grandes como lajes de pedra, outros do tamanho de selos de correio, com capas de seda, livros cheios de símbolos peculiares e alguns sem nada escrito. Até o Dudley, que nunca lia nada, teria gostado de deitar a mão a alguns deles. Hagrid teve quase de arrastar Harry para longe das maldições e contra-maldições. Enfeitiça os teus amigos e confunde os teus inimigos com as últimas vinganças. Perda de cabelo, amolecimento de pernas, língua presa e muitos outros. Pelo professor Vindictus Viridian. Estava a tentar descobrir como enfeitiçar o Dudley. Não estou a dizer que não seja uma boa ideia, mas tu não podes usar a mágica no mundo dos Muggles, senão em circunstâncias muito especiais, disse Hagrid. E mesmo assim não podias fazer nenhum daqueles feitiços ainda, só depois de estudares e quando tiveres muita prática. Hagrid também não deixou o Harry comprar um caldeirão de ouro maciço, na lista diz liga de estanho, mas trouxeram uma ótima balança para pesar os ingredientes das poções e um telescópio de bronze desmontável. Em seguida, foram ao boticário, cujo fascínio era tão grande que não conseguia compensar o cheiro nauseabundo a ovos e couves podres. No chão jaziam barris de coisas viscosas. Pacotes de ervas, raízes e pós brilhantes enchiam as paredes. Pendurados do teto podiam ver-se feixes de penas, fileiras de dentes de víbora e garras emaranhadas. Enquanto Hagrid pedia ao homem que estava atrás do balcão alguns ingredientes básicos de reserva para as poções, Harry examinava chifres de unicórnio de prata e 21 galões cada e olhos brilhantes e pequeninos de barata, assim que nut de sapá. Fora do boticário, Harry consultou de novo a lista. Está só a faltar a varinha. Ah, e ainda não te comprei o presente de aniversário. Harry sentiu-se a corar. Não precisas de... Não é por precisar. Já sei. Vou dar-te um animal.
Um sapo não, os sapos estão fora de moda. Iam ficar todos a olhar para ti e eu não gosto de gatos, fazem-me espirrar. Vou dar-te uma coruja. Todos os miúdos querem corujas. São muito úteis, levam o correio e tudo. 20 minutos mais tarde saíram do armazém das corujas, que era uma casa escura e cheia de olhos brilhantes e luminosos como joias. O Harry trazia consigo uma grande gaiola com uma lindíssima coruja real profundamente adormecida com a cabeça debaixo da asa. Não conseguia parar de agradecer a Hagrid. Parecia o professor Quirrell. Não tens de quê, disse ele bruscamente. Com certeza que não tiveste muitos presentes dos Dursleys. Só falta agora o Ollivander para comprar a varinha. E tens de ter a melhor varinha do Ollivander. Uma varinha mágica era o que Harry realmente mais desejava. A última loja era estreita e encontrava-se em muito mau estado. Nas letras douradas e descarnadas na porta podia ler-se Ollivander, fabricante das melhores varinhas desde 382 a.C. Na montra suja estava uma única varinha sobre uma almofada de carmesim descolorido. Uma campainha ouviu-se algures no fundo da loja quando eles entraram. Era um espaço pequenino, vazio, que tinha uma cadeira raquítica onde Hagrid se sentou enquanto esperava. Harry experimentou a estranha sensação de ter entrado numa biblioteca muito austera. Engoliu uma série de novas perguntas que acabavam de lhe passar pela cabeça e olhou para os milhares de caixas estreitinhas, metodicamente empilhadas até ao teto. Sem saber porquê, sentiu um formigueiro na nuca. O silêncio e o pó que ali reinavam pareciam entorpecê-lo como uma magia secreta. Boa tarde, disse uma voz gentil. Harry deu um salto. Hagrid deve ter feito o mesmo, porque se ouviu um forte ruído de madeira a quebrar-se e ele caiu da cadeira raquítica. Na frente de ambos estava um senhor de idade, com os olhos grandes e muito claros a brilharem como luas na escuridão da loja. Olá, disse Harry, pouco à vontade. Ah, sim, disse o homem. Esperava vê-lo muito brevemente, Harry Potter. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Dei os olhos da sua mãe. Parece que foi ainda ontem que ela aqui esteve a comprar a sua primeira varinha, de salgueiro, 30 centímetros de comprimento, flexível. Uma varinha graciosa para um trabalho encantador. O Sr. Ollivander aproximou-se de Harry e este desejou apenas que ele fechasse os olhos de tão arrepiantes que eram. O seu pai, por outro lado, preferiu uma varinha de mogno de 35 centímetros de comprimento, maleável, um pouco mais poderosa e excelente para transfiguração. Bem, quando eu digo que o seu pai a preferiu, quero dizer que essa é, de facto, a varinha que o feiticeiro escolhe, claro. O Sr. Ollivander tinha-se aproximado tanto de Harry que os narizes de ambos quase se tocavam. E foi então que o Sr. Ollivander tocou na cicatriz em forma de relâmpago na testa de Harry com o seu longo dedo branco. Lamento profundamente ter vendido a varinha que fez isto, disse em voz baixa. 80 centímetros de comprimento, sim. Uma varinha poderosa, muito poderosa, nas mãos da pessoa errada. Bem, se eu soubesse o que a varinha iria fazer... Abanou a cabeça e, para alívio de Harry, reconheceu Hagrid. Rubius Hagrid, que bom ver-te de novo. Carvalho, 1,20 m de comprimento, bastante curva, não era? Era sim, senhor, disse Hagrid. Excelente varinha aquela, mas calculo que a tenham partido a meio quando te expulsaram, disse o Sr. Ollivander com um ar subitamente sombrio. Sim, foi o que fizeram, disse Hagrid, arrastando os pés. Mas ainda tenho os bocados, acrescentou com satisfação. Mas não a usas? Disse o Sr. Ollivander com severidade. Claro que não, Sr. Ollivander, respondeu de imediato Hagrid. Harry reparou que, enquanto falava, ele agarrava com toda a força no guarda-chuva cor-de-rosa. Disse o Sr. Ollivander, lançando a Hagrid um olhar penetrante. Vejamos então, Harry Potter. Retirou do bolso uma grande fita métrica com marcações de prata. Qual é o braço que utiliza? Eu sou destro, disse Harry. Não mexa o braço. Pronto. Mediu do ombro à ponta dos dedos, do pulso ao cotovelo, do ombro ao chão, do joelho às axilas e em volta da cabeça. Enquanto fazia as medições, disse: Todas as varinhas Ollivander têm um núcleo de uma substância mágica, Harry Potter. Usamos pelos de unicórnios, plumagem de cauda de aves fênix e tiras de coração de dragão. Não há duas varinhas Ollivander iguais, como não há dois unicórnios iguais, nem dois dragões ou aves fênix.
e é claro que nunca obterá resultados idênticos com a varinha de outro feiticeiro. Harry deu-se subitamente conta de que a fita métrica que estava a medi-lo entre as narinas trabalhava sozinha. O Sr. Ollivander deambulava de umas prateleiras para outras, retirando caixas, caixas e mais caixas. Deve ser o suficiente, disse, e a fita métrica caiu enrolada no chão. Muito bem, Harry Potter, experimente esta. Madeira de faia e tiras de coração de dragão, 23 centímetros e meio, simpática e flexível. Segure-a na mão e faça um gesto. Harry pegou na varinha e, sentindo-se um perfeito idiota, andou com ela à roda, mas o Sr. Ollivander tirou-lhe rapidamente das mãos. Madeira de bordo e plumagem de fênix, 18 centímetros e meio, bastante maleável. Experimente. Harry experimentou, mas, mal tinha erguido a varinha do ar, já o Sr. Ollivander lhe tinha arrebatado. Não, não. Veja esta. Ébano e pelo de unicórnio, 21 centímetros. Extremamente ágil. Experimente, experimente. Harry tentou e voltou a tentar. Não fazia a menor ideia do que o Sr. Ollivander pretendia. A pilha de varinhas que já tinha experimentado era cada vez maior sobre a cadeira raquítica, mas quanto mais varinhas tirava das prateleiras, mais feliz o Sr. Ollivander parecia estar a sentir-se. Cliente difícil, hã? Não se preocupe, vamos encontrar a varinha perfeita por aqui algures. Estou a pensar... Sim, por que não? Uma combinação pouco vulgar. Azevinha e plumagem de fênix, 28 centímetros, gentil e flexível. Harry pegou na varinha. Sentiu um súbito calor nos dedos, levantou-a acima da cabeça, trouxe-a bruscamente para baixo, cortando o ar poeirento. Uma torre de faíscas vermelhas e douradas saiu da ponta da varinha como se fosse um fogo de artifício, lançando pedacinhos de luz que faziam uma dança sobre as paredes. Hagrid aplaudiu e bateu palmas, e o Sr. Ollivander gritou: Bravo, isso mesmo, muito bem. Que curioso, que curioso. Meteu a varinha do Harry na respectiva caixa e embrulhou-a em papel castanho, continuando a murmurar de si para consigo. Curioso, curioso. Desculpe, perguntou Harry, mas o que é curioso? O Sr. Ollivander olhou fixamente para Harry com o seu olhar claro. Lembro-me de todas as varinhas que vendi até hoje, Harry Potter. Todas. E acontece que a fênix, cuja plumagem está na sua varinha, teve outra plumagem. Só outra. E o curioso é que esta varinha lhe seja destinada justamente a si, quando a sua congênere lhe fez essa cicatriz. Harry engoliu em seco. Sim, 28 centímetros. Estranho como estas coisas acontecem. A varinha escolhe o feiticeiro, lembre-se. Acho que podemos esperar de si grandes coisas, Sr. Potter. Ao fim e ao cabo, aquele cujo nome não deve ser pronunciado fez grandes coisas. Terríveis, mas grandes. Harry estremeceu. Não tinha a certeza de gostar lá muito do Sr. Ollivander. Pagou-lhe 7 galeões de ouro pela varinha e o Sr. Ollivander fez uma vénia de despedida quando eles abandonaram a loja. À tardinha, o sol estava quase a pôr-se quando Harry e Hagrid desceram a Diagon Alley, de regresso à parede e ao caldeirão escoante, agora vazio. Harry não abriu a boca enquanto desciam a rua, nem reparou no número de pessoas que olhavam para eles no subterrâneo, carregados como vinham com todos aqueles embrulhos de diferentes feitios e a coruja real adormecida ao colo de Harry. Subiram outra escada rolante até à estação de Paddington. Harry só se apercebeu de onde estavam quando Harry lhe deu uma palmada no ombro. Ainda temos tempo para comer qualquer coisa antes do comboio partir, disse. Comprou um hambúrguer para o Harry e sentaram-se ambos nos bancos de plástico para comer. Harry não parava de olhar em volta. Tudo lhe parecia de algum modo estranho. Estás bem? Não dizes nada? Comentou Hagrid. Harry não sabia como explicar. Acabara de ter a melhor festa de aniversário de toda a sua vida. E, contudo, comia um hambúrguer, tentando encontrar as palavras. Todos acham que eu sou especial, disse por fim. Toda aquela gente no caldeirão escoante, o professor Quirrell, o Sr. Ollivander. Mas eu não sei nada de magia. Como podem eles esperar grandes coisas? Sou famoso e nem consigo lembrar-me do que se passou. Não sei o que aconteceu quando o Desculpa, quero dizer, quando os meus pais morreram.
Hagrid encostou-se à mesa. Por detrás da barba agressiva e das sobrancelhas espessas tinha um sorriso muito afetuoso. Não estejas preocupado, Harry. Vais aprender muito depressa. Todos começam do princípio em Hogwarts. Vai correr tudo bem. Só tens de ser tu próprio. Sei que não é fácil. Foste escolhido e isso é sempre difícil. Mas vais gostar à brava de Hogwarts. Eu gostei. Ainda gosto, para dizer a verdade. Hagrid ajudou Harry a tentar entrar no comboio que o levaria de volta à casa dos Dursleys e entregou-lhe um subscrito. O teu bilhete para Hogwarts, disse. Dia 1 de setembro. Está tudo aí no bilhete. Se tiveres problemas com os Dursleys, manda-me uma carta pela coruja. Ela sabe o caminho. Até breve, Harry. O comboio arrancou da estação. Harry queria ver Hagrid até ele desaparecer. Pôs-se de pé e encostou o nariz ao vidro da janela, mas no abrir e fechar de olhos, Hagrid desaparecera.